estou aqui com o coração queimando para compartilhar com vocês essa palavra que Deus tem colocado no meu coração. E a gente tem explorado, né, uma mensagem, por exemplo, o pastor André gosta de pregar mensagens positivas, o pastor Estevão, mensagem temática, e eu, durante esse mês, eu vou estar trazendo uma mensagem textual, onde eu vou estar falando nas parábolas de Jesus sobre o estilo de vida nos finais dos tempos. Repita isso, o estilo de vida nos finais dos tempos. E sabe, querido, isso tem impactado o meu coração, porque a igreja precisa estar preparada. E esse tempo de preparação é um tema que nos desafia a refletir como estamos utilizando o nosso tempo, a nossa vida, a nossa agenda, vamos dizer assim. E sabe por quê? Na nossa vida ela é repleta de compromissos, repleta de urgências, repleta de necessidades, mas também com muita distração por todos os lados. Hoje a nossa geração é uma geração muito produtiva, porque você hoje praticamente faz tudo aqui no aparelho, você já não vai em banco, você já não faz um monte de coisa que nós éramos obrigados a fazer antigamente, na nossa época, né, pastor André? Hoje tudo você faz. Mas da mesma maneira que nós somos produtivos, nós somos uma geração mais distraída da história. Por quê? E sabe, queridos, no entanto, é essencial nós reservarmos um tempo para cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito e estar preparado para o que está por vir. O que está por vir, a palavra já falou e tem anunciado e tem preparado a igreja para as coisas que estão por vir. Algum tempo atrás eu trouxe algumas alertas para a igreja, que era para você se preparar. Falei no âmbito natural, para você não se endividar, para você se preparar, para você guardar recursos, para você ter um plano, o que você vai fazer quando a coisa começar a ficar pior. Não é fugir de um lado para o outro, mas estar no lugar onde Deus te chamou e ser bênção nesse lugar. Quantos querem ser bênção nesse momento? E sabe, queridos, a vida aqui na terra é uma preparação para a eternidade. Em Eclesiastes 3:11 diz assim a palavra: e ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Amém? Deus colocou no nosso coração esse desejo. Isso significa que eu e você fomos feitos para durar para sempre. Eu e você não nascemos para morrer, porque o nosso espírito é eterno, vai viver eternamente. Você foi feito para a eternidade. Diga aí para a pessoa que está do teu lado: quero te dizer que você foi feito para a eternidade. E cada ser humano vai viver para sempre em um de dois lugares: ou com Deus no céu, ou separado de Deus no inferno. Não vai existir coluna do meio, não existe. Ou de um lado ou do outro. E aqui é o tempo que Deus dá para você decidir. Uma vida sem Deus, uma vida sem Jesus, vai levar para estar separado dele eternamente. E é triste. Deus não quer que ninguém morra eternamente, mas que todos sejam salvos. Amém? E sabe, queridos, a palavra diz em Mateus 25:31, diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os seus anjos, ele sentará no seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Em Mateus 25:46, e eles irão, os que estão separados do lado esquerdo, para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Em nome de Jesus, Deus te escolheu para viver eternamente com Ele. E é aqui o momento onde nós vamos decidir. E devemos permanecer vigilantes, igreja, abrir o nosso coração para Deus. Por isso que no livro de Hebreus diz assim em 3:15, então não esqueçamos desse aviso.
Deus está avisando a igreja. Como sempre em toda a história da palavra, desde o livro de Êxodo, desde o livro de Gênesis, Deus vem alertando. Ele diz assim: se hoje ouvires a sua voz, não endureçam o vosso coração como fizeram na rebelião. Então, querido, hoje é o dia que Deus vai usar essa mensagem, a tua vida, para tocar vidas, para que elas possam abrir o coração e render a sua vida a Jesus. Entregar o seu coração. Se hoje ouvires a sua voz. Se hoje ouvires a sua voz. Todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Quantos querem aprender a ouvir a voz de Deus? Tem muitas vozes, mas eu quero ouvir a voz de Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Agora, a grande maioria das pessoas não presta atenção na eternidade. Elas estão vivendo pelo aqui e o agora, que é um desperdício. Tudo o que é aqui e agora não vai importar daqui 5 minutos, quanto mais daqui 50 anos ou pela eternidade. Vai passar. Não sei o que você está passando hoje. Não sei qual é o problema que você enfrenta. Mas eu quero te dizer que vai passar. Não sei o que você anseia. Talvez você queira algo muito importante, mas eu quero te dizer que quando você conquista isso, logo depois isso vai passar. Diga para a pessoa que está do teu lado, isso vai passar. 50 anos, sabe? E agora veja bem, se nós estirássemos uma corda daqui de Miami até Tóquio, e isso representasse a eternidade, a sua vida aqui na terra seria menos de 1 milímetro dessa corda. Só para você ter uma ideia de dimensão, daqui a Tóquio, uma linha, a tua vida aqui na terra representa apenas 1 milímetro. Mas é muito mais porque fala de eternidade, amém? E sabe, queridos, nessa mensagem de hoje, nós vamos refletir sobre a parábola do servo infiel e do servo fiel. Explorando como o tempo da dedicação, da preparação vai impactar a nossa vida futura, a nossa eternidade e o nosso relacionamento com Deus. E sabe por quê? Jesus, ele conta essas parábolas. E a parábola do servo fiel, eu vou ler o contexto para você. Se encontra em Mateus 24, do 42 em diante. Amém? Vamos ler juntos. Diz assim a palavra: portanto, vigiem você, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar, o quê? Preparados. Porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor se encarrega da sua casa para lhes dar alimento no seu tempo devido. 46, feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim, quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu Senhor está demorando. Então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe. E ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu quero que você assista um vídeo, só para introduzir um pouco, como muitas pessoas vão ser pegas de surpresa. Vamos assistir esse vídeo.
Amém? Glória a Deus. Quantos querem estar preparados para esse dia? Queria fazer uma oração. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e declara assim comigo: Senhor Jesus, eu quero abrir o meu coração para receber tudo que o Senhor tem para a minha vida. Que a Tua palavra seja vida na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Então Jesus aqui, quando ele dá essa parábola, ele está no Monte das Oliveiras com seus discípulos. E Jesus contou essa parábola em resposta a perguntas feitas pelos seus discípulos: qual seria o sinal da vinda de Jesus e os finais dos tempos? E Jesus fala no Mateus 24 alguns sinais que nós experimentaríamos nos finais dos tempos. Lá no capítulo 24, no versículo 5, ele fala que haveria falsos cristos. No versículo 6, ele diz que haveria guerras e rumores de guerras. Ele diz que haveria pestes e pandemias. Ele diz também que haveria muita fome e escassez em muitos lugares. Desastres naturais, no versículo 6. Perseguição contra os cristãos, no versículo 9. Cristãos abandonando a sua fé, porque diz que a maldade iria aumentar de uma maneira onde muitos iriam se apostatar da fé. Falsos profetas, aumento da maldade, no versículo 12. E um glorioso movimento evangelístico mundial, onde o evangelho do reino será pregado em todas as nações, no versículo 14. Amém, igreja? Esse é o momento que a igreja tem que se levantar. E em resposta aos seus discípulos, ele fala de 3 parábolas. Ele fala das 10 virgens que eu preguei fazem mais ou menos 2 semanas atrás, do servo infiel e do servo justo que eu vou tratar hoje, e dos talentos que talvez eu vá pregar daqui 2 a 3 semanas. E nessas 3 parábolas, Jesus está comparando 2 tipos de pessoas, do estilo de vida dos finais dos tempos: o servo fiel e o servo infiel. As 10 virgens, que eram 5 sensatas e 5 prudentes. E eu falei que as 10 foram chamadas, as 10 foram escolhidas, as 10 estavam ali no início com as suas lâmpadas acesas. Mas no final, 5 terminaram com as suas lâmpadas apagadas, porque eram insensatas. E o que Deus nos falou é que você pode começar queimando por Jesus, você pode começar cheio de paixão, mas o importante é você terminar queimando. Precisa que essa paixão que começou no início continue com você, para que você não esfrie e não seja como essas 5 virgens imprudentes que terminaram com as suas lâmpadas apagadas. E também ele fala dos talentos, onde havia 2 que multiplicaram, 2 que fizeram o trabalho, mas um que teve medo e foi negligente e enterrou o talento. E sabe, queridos, em todas elas, nessas 3 parábolas, Jesus tem uma mensagem parecida. Ele diz que ele vai se ausentar, mas que ele vai regressar, amém? Jesus vai regressar. E isso é o que nos dá ânimo, isso é o que nos dá esperança, porque ele morreu, ressuscitou, mas ele voltará. E ele vai vir buscar a igreja. Agora, em que momento da história nós estamos? E Deus me trouxe aqui hoje para te alertar, para te preparar, de dizer que é tempo de estar preparado. Quantos querem estar preparados? Glória a Deus, 2 pessoas querem estar preparados. 2 pessoas. Eu gosto até quando o Valdeci está aqui, porque ele fica fazendo perguntas de lá. Eu olho ali, o Valdeci perguntou como é que eu vou me preparar. Obrigado pela pergunta, Valdeci. Obrigado pela pergunta. E Deus me trouxe hoje aqui para alertar. E quando você e eu conhecemos o tempo, nós vamos nos preparar adequadamente. Deus não quer te amedrontar. Diz lá para a pessoa: Deus não quer que você fique com medo. Deus quer que você se prepare. Amém? Deus quer preparar a igreja. E sabe, queridos, o que Jesus espera de mim e de você? E eu quero fazer uma aplicação prática. Como se preparar? Amém? Quantos querem saber? Agora já mais pessoas. Glória a Deus que a minha irmã ali levantou a mão com fé. Obrigado, viu? Glória a Deus.
Quantos querem se preparar? Então, queridos, eu quero fazer uma aplicação nessa mensagem. A primeira coisa que nós aprendemos da parábola do servo infiel, do servo mau e do servo fiel, é sobre mordomia cristã. Jesus usa a figura de um mordomo, de um servo que estava responsável por outros na casa do seu senhor, com a obrigação de dar-lhes alimento ao seu tempo. E eu quero te dizer que a palavra nos diz que nós somos administradores, despenseiros de Jesus. Quantos aqui sabem que você é um despenseiro, um administrador? E sabe, um mordomo é um despenseiro. Semelhante a isso, os apóstolos dizem, lá em 1 Pedro 4,10, diz assim: cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons o quê? Despenseiros do quê? Da multiforma e graça. Somos diferentes. A multiforma e graça de Deus usa pessoas diferentes, com estilos diferentes, da maneira diferente, com dons diferentes, para poder abençoar o corpo. Eu não posso fazer nada sozinho. Eu preciso do que você tem e você precisa do que eu tenho. E assim é o corpo bem ajustado. Quando um apoia o outro, quando um usa a multiforma de Deus e pode fazer aquilo que Deus te chamou para ser um bom despenseiro. Em 1 Coríntios 4:2 diz assim: além disso, exige-se dos administradores ou despenseiros que eles sejam o quê? Fiéis. É a única coisa que Deus pede, que eu seja fiel com o que Ele me deu. Mas Ele diz que cada um, diga assim, cada um. Então é com você e é comigo, é individual. Cada um deve usar como bom despenseiro. Cada cristão possui a responsabilidade. Isso é, são servos de Cristo. E se Cristo é o nosso Senhor, Ele deixou tarefas, atividades e mandamentos que nós devemos cumprir, como cristãos, como os discípulos do Senhor. E na parábola, Ele ilustra essas responsabilidades, que temos como dar sustento. Em outras versões acharemos dar alimento, dar ração ao seu tempo. Amém? Essa é a nossa missão. Essa é a nossa função. Isso é a nossa missão como despenseiros, é alimentar. Alimentar do quê? O Gabriel perguntou agora. Obrigado, Gabriel, por perguntar. Eu gosto quando meus amigos vêm aqui porque eles me animam, sabe? Estão ali dando um apoio moral. Sabe do quê? Nós devemos alimentar com a palavra de Deus. Esse é o alimento que devemos administrar. Por quê? Olha o que diz em Mateus 4:4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse é o alimento, queridos. Esse é o alimento que vai trazer vida. E em 1 Pedro 2:2 diz assim: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele vocês cresçam, experimente plenamente a salvação de Deus. Amém? Essa é a salvação. A palavra de Deus vai transformar nossa vida, vai transformar nossa mente, vai nos formar em novas criaturas. As coisas velhas já passaram e tudo se vai fazer novo na sua vida. Espiritualmente, sim, nós somos feitos novas criaturas, mas a nossa alma continua velha. E aí é o processo de você se preparar, de mudar a sua maneira de atuar, de mudar as suas atitudes, para você ir se transformando aquilo que aconteceu no seu espírito. Você recebeu vida, estávamos mortos, agora precisa acontecer na sua alma e no seu corpo. Precisa haver uma conexão. Quando você recebe Jesus, seu espírito é recriado, você é nova criatura. Mas a sua alma continua velha. E aí o que você precisa fazer? Você precisa ser transformado. Transformar a sua mentalidade. Começar a substituir atitudes velhas por atitudes novas. Começar a ter um comportamento de acordo com o que a palavra diz, e quando você começa a obedecer, e você começa a andar por fé, cada passo que você vai dando, Deus vai trazendo mais revelação e transformação na sua vida. Amém? Quantos querem ser transformados? Agora,
Alimentar quem? Se eu tenho que alimentar, quem eu tenho que alimentar? Família, amigos, parentes e todos aqueles que passam pela nossa vida. Sabe qual é o problema que a gente enfrenta nessa geração? O problema que nessa geração é que muitos se tornam agentes secretos de Jesus. Agente secreto. E tem um exemplo na palavra que eu gosto de trazer, que é sobre um fariseu, mestre da lei, chamado Nicodemos. Quantos já ouviram a história de Nicodemos? E diz lá em João 3, de 1 a 2, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um líder dos judeus. O cara não era pouca coisa não, o cara era líder lá, sabia muito. E este foi ter com Jesus aonde? À noite. Procurou Jesus, deixa eu ver se ninguém está vendo, não quero que ninguém saiba. E muitas vezes nós também nos tornamos agente secreto. E talvez como Nicodemos, venhamos a Jesus de noite. Somos cristãos na igreja, vamos à igreja, mas sentimos vergonha de confessar Jesus diante dos outros. E é muito triste como pessoas têm receio de serem reconhecidas pelos homens como discípulos de Jesus. Uma coisa na igreja, uau, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, o diabo que não presta, eu sou discípulo. E quando saio dali para fora, nos tornamos discípulos de Nicodemos. Não quero que ninguém saiba que ai meu Deus, eu tenho vergonha de falar. Encontramos pessoas desesperadas, aflitas, atadas, todas encadenadas, frustradas, chegando perto da gente com aquela cara de depressão. E aí, querido, nós temos vergonha de dizer, Jesus te ama, Ele morreu na cruz por você, Ele tem um chamado para a tua vida, e eu também te amo, você não está só. E aí temos vergonha de dizer, sabe, queridos, Jesus é a solução para a tua vida. E teremos vergonha de confessar Jesus diante das pessoas. Somos agentes secretos. E as pessoas aí fora, não sei se você sabe, quanto mais for chegando o tempo, mais as coisas forem piorando, mais desespero, mais angústia você vai ver no rosto das pessoas. E nós já estamos vivendo isso hoje, queridos. Muitas pessoas não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, não tem para onde ir, não existe um lugar seguro no mundo hoje. Todos os lugares têm problemas. O lugar seguro é na presença de Deus. O lugar seguro é na casa de Deus. O lugar seguro é na família de Deus. E se você está parte da família, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Mas você precisa fazer parte da família de Deus. Em Lucas 12, 28 diz assim, eu lhes digo, aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, o quê? Confessará diante dos anjos de Deus. Vamos ler junto esse versículo? É muito importante. Vamos lá. 1, 2, 3. Sabe, queridos, a palavra de Deus não volta vazia. Talvez essa pessoa que é toda atada, drogada, e você fala para ela, olha, Jesus te ama, Ele morreu na cruz por você. Essa palavra, ela entra nesse coração. Talvez a pessoa fale, tudo bem, não quero saber muito, eu não tenho nada com religião, não quero saber. Tudo bem, mas você lançou a palavra. Aí essa pessoa vai lá para a discoteca, toma toda, cheira, está lá, daqui a pouco, quando vai passando o efeito, Jesus te ama, Ele morreu na cruz. E essa palavra que você lançou, começa dentro dessa pessoa fazer o efeito que o Senhor levou, porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus cumpre aquilo que ela. Então, nós temos que ser arautos, nós temos que declarar a palavra de Deus. E quando? Obrigada por perguntar, minha irmã. Agora você aqui está à frente, eu gostei de... Quando? Quando seria isso? Olha o que 2 Timóteo disse.
4:2. Pregue a palavra, esteja preparado, quer ocasião, seja favorável ou não. Em outras versões, em tempo e fora de tempo. Você tem que fazer o quê? Pregar a palavra, corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. A pergunta é, dentre de tantas tarefas que Jesus e mandamentos que ele nos deu, por que Jesus destacou justamente a missão de pregar o evangelho e fazer discípulo? De tantas coisas que diz na palavra, por que Jesus destacou, enfocou, repetiu, declarou: vão e pregam o evangelho e façam discípulos? A resposta é simples. Porque, sabe o que acontece, queridos? Só realiza essa missão aquele que foi perdoado, que foi salvo e que está pronto para trabalhar, para salvar os outros. Amém? Aquele que recebeu a graça de Deus, aquele que se arrependeu dos seus pecados e agora pode salvar outros. Porque a Bíblia diz, aquele que muito é perdoado, muito ama. Aquele que muito recebe, muito dá. Quando eu não reconheço o amor de Cristo, quando eu creio que a salvação, ok, estou salvo, mas eu não reconheço o meu estado verdadeiro, da onde Deus me tirou, eu começo a achar que é coisa comum. Deixa isso, os pastores vão fazer, outros vão fazer. Não, é você. Por isso que é importante receber o amor de Deus, para que você possa, sabe, queridos, receber. Aqueles que receberam o perdão e a graça de Deus pegam uma palavra como for, aonde for, falando, cantando, escrevendo, gravando vídeos, conversando, almoçando, jantando, como a Bíblia diz, em todo tempo, fora de tempo, em ocasião propícia e ocasião não propícia, mas Ele quer que eu e você preguemos a palavra. Essa é a palavra que vai trazer vida para uma geração corrupta, que anda nas trevas e cada dia fica pior. Mas Deus nos chamou, a igreja, para ser luz e sal. O sal, ele vai temperar, vai trazer sabor, mas ele vai preservar. Ele vai trazer a preservação. Se você joga o sal, e o sal, ele vira o quê? Quando ele cai na terra e não serve para nada? Lixo. Joga fora. Mas quando o sal entra e tempera, ele preserva, ele traz esse amor, e aí sim, a palavra de Deus vai frutificar através da tua vida. Você é sal da terra. Diz para a pessoa que está do teu lado, você é sal da terra. Você é luz do mundo. E Deus conta com você, Deus conta comigo. Da mesma maneira, um jovem perguntou: Senhor, eu quero fazer a obra, mas deixa eu resolver uns probleminhas, eu tenho que cuidar do meu pai, já está velhinho, eu vou enterrar ele, depois eu te sigo. E olha o que Jesus disse para esse jovem. Presta bem atenção, em Lucas 9,60 diz assim, Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem o quê? Seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Em outras palavras, sabe, queridos, ele está dizendo, os mortos estão aí, significa mortos espirituais. Mas você deve ir e fazer o quê? Pregar o evangelho, trazer vida, porque se estão mortos, a partir do momento que eles recebem Jesus, eles passam a ser vivos. E da mesma maneira, Jesus quer que esses que recebem também possam salvar a outros. Amém? Quantos querem ser agentes de salvação de Jesus? Sabe, queridos, em contrapartida Jesus disse, mas se aquele servo mau disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá. E aí, o que aconteceu? Veja que o servo se torna mau a partir do momento que ele perde a esperança da vinda de Jesus. Quando ele disse, vai demorar, deixa eu viver minha vida, daqui a uns anos eu vejo, aí eu me converto. Eu já vi pessoas dizer isso para mim. Uma vez eu estava conversando com um jovem, ele falou, não, eu sou muito novo, eu tenho que curtir a vida, eu tenho que fazer as coisas. Quando eu ficar velho, que nem o senhor assim, aí eu vou resolver aceitar Jesus. Falou isso para mim. E muitos pensam assim, está
está demorando, quem sabe um dia, então eu vou viver minha vida, vou endoidar o cabeção, fazer o que eu quero, e depois eu me converto. Quando Jesus estiver, eu vou fazer que nem aquele na cruz lá, o ladrão. Estava lá, tudo bem, foi salvo ali. O outro não, o outro começou a fazer. Mas sabe, queridos, quem garante? Quem garante que o Senhor não venha essa noite? Quem garante que você vai estar vivo amanhã? Quem garante alguma coisa do nosso futuro? Então nós temos que estar preparados todos os dias, porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. Ele disse assim, que Ele vai vir de surpresa. Significa que as pessoas não vão estar esperando, ainda vai demorar, está tudo bem, está tudo legal. Você veja que não está tão feia a coisa. E sabe o que acontece? Ele pode bater a porta a qualquer momento. Do jeito que está, a qualquer momento, as profecias que tinham que se cumprir, já se cumpriram, faltam bem poucas. Sabe, queridos, tem muitos que perderam a esperança da vinda de Jesus. E se tornaram levianos, irresponsáveis, insensatos, vivendo de qualquer maneira e escandalizando o Evangelho de Cristo. E a insensatez, como aquelas 10 virgens, é o grande perigo no estilo de vida dos finais dos tempos. Em 2 Timóteo 4,3 diz assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para fábulas ou mitos e coisas que não têm nada a ver com a palavra. Tudo que você vê hoje, é terrível as coisas que você ouve. Sabe, queridos, quero te dizer que a Bíblia mesmo explica o motivo de Cristo ainda não ter voltado. Para que você se prepare. Olha o que ele diz, em 2 Pedro 3,9. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de quem? Diga assim, Ele tem muita paciência com você. Toca na pessoa que está do seu lado. Olha, querido, eu não sei, mas Deus tem muita paciência com você, viu? Pensa num Deus paciente, viu? Como Deus teve paciência e tem tido paciência com a minha vida. Com a nossa vida, com a igreja. E Ele tem paciência e diz assim, pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Esse é o desejo de Deus. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Ele não quer que ninguém se perca. A pessoa só vai se realmente ela quiser e não quiser nada com Deus. Agora existe lá em Nova York, eu estava vendo um vídeo, me mandaram, a igreja de satanista, e eles fizeram lá uma fila de pessoas indo, negando a Jesus e recebendo o sinal da besta. Uma cruz com cinza, fazendo um pacto com o diabo. Isso está nas internets aí. É em Nova York, no lugar lá em Manhattan, onde várias pessoas estão indo negar a Jesus. Essas pessoas estão fazendo o que? Elas estão decidindo onde elas querem passar a eternidade delas. Mas nós, como igreja, temos que nos levantar e levar o maior número de pessoas para o céu. Saquear os infernos e levar as pessoas para o reino de Deus. Saquear os infernos porque as pessoas estão querendo algo poderoso. E é isso que nós temos que fazer, igreja. E sabe, qual é o resultado de perder a esperança? Qual é o resultado de perder a esperança? Na parábola mesmo nos ensina em Mateus 24, 49. E começar a espancar os outros servos, a comer, a beber e a se embriagar. Esse é o resultado. O primeiro resultado é espancar, quer dizer, dar lugar ao velho homem. A pessoa perde a esperança, então ela começa a viver tudo aquilo que ela tinha deixado para trás. Ela começa novamente a viver crises de raiva, sabe? Porque a palavra fala quando a casa é limpa e adornada, aqueles demônios que estavam ali tormentando a tua vida saem. Mas se você não ocupa, se você não cuida, ele diz que ele fica procurando voltar. E aí ele já não volta sozinho, ele diz, olha, lá de onde eu saí,
está adornada, está limpa, vamos lá, pega mais 7 piores e volta. Por isso que muitas pessoas, o estado atual é muito pior do que quando as pessoas se converteram. Se tornam piores, porque ela estava ali limpa, aceitou Jesus, mas depois começou a viver novamente o velho homem. O segundo resultado é comer e beber, quer dizer, se entregar aos vícios, aos prazeres desse mundo. A pessoa começa novamente a praticar coisas que praticava antes. E a consequência disso é ser pego de surpresa. O Senhor virá ao servo virá o Senhor daquele servo num dia que ele não espera, em uma hora que ele não sabe, e vai separá-lo, destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Quero convidar o ministério de louvor, por favor. Sabe, amados, por isso que nós devemos vigiar. Por isso que nós devemos nos preparar. Nos preparar para o que está por vir. Qual é o estilo de vida dos finais dos tempos que Deus deseja para a igreja? Como que eu posso estar preparado? E esse é o momento onde Deus está dizendo: se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus compassivo. Deus é um Deus que nos perdoa. Mas eu preciso ter um relacionamento com Ele. Eu preciso ouvir a voz de Deus, orar a Ele, conversar, confessar os meus pecados e pedir: Senhor, me ajuda. Me dá forças. Eu quero te agradar. Eu quero te honrar. Mas eu preciso de Ti. Quantos querem mais do Senhor? Amém. Sabe, queridos, em 1 Coríntios 10, 12, diz assim: aquele que julga estar firme ou estar de pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. Em Hebreus 12, 14, esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Esse é o mandamento que o Senhor nos deu. Nós vamos nos santificando a partir do momento em que nós começamos a nos preparar, a decidir: essa área, essa coisa, eu preciso melhorar nisso. E a igreja, do corpo de Cristo, nos ajuda. Deus coloca pessoas do nosso lado. Pessoas que nos exortam, nos animam. Não nos julgam, mas oram por nós. Sabem que todos nós somos falhos, vamos falhar, vamos errar. Mas o que Deus não quer é que eu viva uma vida de pecado. Que eu viva uma vida apartado dEle. Porque o fato de você vir à igreja, ok, é maravilhoso, é bom, mas isso não vai salvar você. O que vai salvar você é ter um relacionamento com Jesus. Obedecer a palavra de Deus e dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Repita comigo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura. Talvez você que está aqui nunca teve a oportunidade de entregar sua vida a Jesus. Talvez você nunca teve a oportunidade de confessar Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero fazer isso porque talvez tem pessoas aí através da internet que nunca fizeram um pacto com Jesus. Todos nós aqui, a maioria já fizemos. Quantos aqui já vieram, levantaram a mão, receberam Jesus? Todos nós, quase todos. Isso não é uma religião, não é um conjunto de regras, mas é um relacionamento. Como o Samuel disse aqui no início, Jesus, ele está à porta e ele bate. E se ouvires a sua voz e abrir o seu coração, ele vai entrar na sua casa, cear contigo e você com ele. Ele quer ter comunhão. Mas essa porta eu abro de dentro para fora.
Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça e repite assim comigo. Eu quero convidar aqueles que nunca fizeram essa oração, que possam fazer hoje. Você nos assiste, onde você estiver. Repita assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida. Eu abro o meu coração. Te recebo como único Senhor e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, onde ninguém mais poderá apagar. Muito obrigado por perdoar os meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, e te confesso diante dos homens. Eu prometo que não vou me envergonhar de declarar que o Senhor me salvou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero orar. Se tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, levanta uma das suas mãos, só para mim saber se você tem alguém. Todos aqui já receberam Jesus? Alguém aqui? Não? Aqui? Todos já receberam Jesus? Deixa eu orar por esses que estão nas suas casas. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos essas vidas, porque sabemos que o Senhor está à porta, e que o Senhor quer que todos se salvem, que ninguém se perca. Abençoa, Pai, essas vidas. Nós os recebemos na Tua família, que é a Tua igreja, em nome de Jesus. E nós agora os abençoamos com as bênçãos espirituais, físicas, emocionais, e declaramos que o diabo não pode mais tocar nessas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos pôr-nos de pé, vamos ficar de pé. Glória a Jesus, amém? Quantos recebem essa palavra? Quantos querem estar preparados para a vida do Senhor? Em nome de Jesus. Vamos ser ministrados por um louvor e depois eu quero orar por você. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Declare isso em nome de Jesus. Mas eu bem sei. Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Jesus, Senhor. Em perdoar. Glória a Deus. Declare com fé. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, existe uma promessa para a tua vida, uma promessa para a igreja. Eu quero deixar essa promessa na palavra de Deus para você, para a sua família, para aqueles que você tem orado, para que recebam a salvação. E essa promessa se encontra em João 14, no versículo 1 ao 3, que diz assim: não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar
lugar para vocês. E quando estiver tudo pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Levante a sua mão, quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agora, Pai, abençoar cada um que está aqui, aqueles que nos assistem, com as tuas bênçãos, Senhor. Declarando, Senhor, que nós queremos estar preparados. O Senhor conhece o nosso coração, as nossas necessidades, as nossas lutas. Mas sabemos que em Ti, Senhor, a Tua palavra nos promete que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? A Tua palavra diz, Senhor, que tudo aquilo que nós pedirmos, crendo, nós receberemos. Tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro, e o Teu amor nos constrange, porque o Teu amor, Pai, nos garante, Senhor, que o Senhor vai estar sempre conosco. Não importa as situações, não importa as dificuldades, não importa os problemas, o Senhor nunca desampara aqueles que Te buscam. Pai querido, aqui queremos levantar um trono de adoração. Um trono de adoração. Bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Aqui é a Tua igreja, Senhor. Nos ajuda a fazer a Tua vontade, a agradar e cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai, que é saquear os infernos e povoar o céu. Nos ajuda, Pai, a ter visão espiritual, para que os nossos olhos se abram e nós possamos ver, Pai, o mundo espiritual. Perdoa, Senhor, toda negligência. Perdoa, Senhor, todo desânimo. Perdoa porque muitos estão frios, com as lâmpadas apagadas, desanimados pelas lutas, pelas críticas, pelas dificuldades. Pai, mas sabemos que o Senhor disse, Senhor, que também haveria nesse momento um movimento glorioso, que o derramar seria poderoso e que o Senhor vai dar poder e autoridade para curar, para levantar, para curar leprosos, para dar vista a cegos, para levantar, Senhor, pessoas paralíticas, mortas, que estão mortas, e ressuscitar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declara assim comigo, em nome de Jesus. Eu levanto as minhas mãos e eu reconheço Jesus nesse lugar. Eu declaro que eu estou sendo enviado para resplandecer a luz de Cristo. Eu declaro que eu serei um bom dispenseiro da graça de Jesus. E que eu declaro que eu tenho a chave da dispensa de Deus. E que eu vou abrir essa dispensa. E aí eu encontro poder, autoridade, provisão, solução para tudo aquilo que se apresentar diante da minha vida. Eu declaro que Jesus vai falar através da minha vida. Eu declaro que esse poder está sobre mim. A autoridade que Deus nos deu quando Ele disse: vai e façam discípulos. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me em nome